Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Marinho, eu sou advogado, professor, especialista em compliance, sou fundador da Probit, que é uma iniciativa de mentoria em compliance, e queria perguntar para você se você, assim como eu, quando era jovem, jogava uma pelada. Pelada é definida no dicionário como uma partida recreativa de futebol com regras livres. Mas existia uma regra muito comum a todas as peladas, dada a dificuldade de nós conseguirmos almas caridosas que aceitassem jogar como goleiro. Nós fazíamos um rodízio de goleiros e a regra era mais ou menos assim. Quem tomava um gol voltava a jogar na linha. E assim nós íamos revezando entre todos os jogadores, todos atuando no gol um pouquinho para que todos também pudessem se divertir na linha. Bem, eu quero aqui confessar um pequeno ato de improbidade que eu cometia quando jogava peladas com essa regra. Eu às vezes deixava a bola entrar contra o meu próprio time para poder voltar a jogar na linha, que era o que eu gostava de fazer. Eu gosto muito desse exemplo porque ele descreve de forma muito precisa em que consistem os chamados conflitos de interesses. Veja bem, este exemplo também coloca com clareza a diferença entre conformidade e integridade, porque eu estava atuando conforme a regra, ou seja, a regra dizia que se eu tomasse o gol eu voltava a jogar na linha, porém é evidente que eu não estava atuando de maneira íntegra, porque eu permitia que o meu time tomasse o gol para que o meu interesse individual prevalecesse, eu voltasse a jogar na linha. Então este exemplo é sensacional, gosto muito dele, utilizo ele nas minhas aulas e nas minhas palestras, porque ele coloca com clareza a distinção entre conformidade e integridade e também em que consiste o chamado conflito de interesses. Ou seja, eu possuía um interesse individual que era voltar a jogar na linha, que era evidentemente contrário ao interesse do meu time, que era exatamente que eu não tomasse o gol. Esse exemplo, ele nos lança a todos numa discussão muito interessante e que precisa ganhar os holofotes neste momento do chamado coronalipse, a discussão sobre os conflitos de interesses. Eu quero aqui começar com uma definição que me parece muito boa de em que consiste um conflito de interesses. Essa definição, ela é da Bolsa de Nova York, e das regras de governança corporativa da Bolsa de Nova York, seção 303A, vou ler aqui para vocês. Um conflito de interesses ocorre quando o interesse privado de um indivíduo interfere de alguma forma ou parece interferir nos interesses da corporação como um todo. Uma situação de conflito pode surgir quando um funcionário, executivo ou diretor age ou tem interesses que podem dificultar a realização do trabalho de sua empresa de maneira objetiva ou eficaz. Conflitos de interesse, para a Bolsa de Nova York, também surgem quando um funcionário, executivo ou diretor, ou um membro de sua família, recebe benefícios pessoais indevidos como resultado da sua posição na empresa. Também tem uma definição muito boa da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM. Bom, esses conflitos de interesses, eles precisam ser estudados, precisam ser debatidos, precisam ser discutidos, principalmente no momento em que nós estamos passando. Eu costumo abrir minhas palestras, minhas aulas, com uma declaração, uma autodeclaração de conflito de interesses, a qual eu sequer sou obrigado a fazer, mas que faço por dever de ética. Porque eu sou advogado da área imobiliária, por exemplo, e quando eu vou discutir o contrato de shopping center, eu preciso esclarecer para os meus alunos, para os meus ouvintes, que eu sou ligado muito mais a lojistas do que a administradores de shopping. Então a percepção que eu possuo em relação ao contrato de shopping center é uma percepção, de certa maneira, construída a partir da minha atuação como profissional defensor de lojistas. E eu preciso esclarecer isso para os meus alunos, para os meus ouvintes. Eu não sou obrigado a fazer isso, mas é recomendável que eu faça. Agora, há algumas profissões para as quais é obrigatório que você faça alguns esclarecimentos e algumas autodeclarações de conflitos de interesses. Por exemplo, os profissionais da área médica, não sei se vocês sabem, mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1595 do ano 2000, e ela diz o seguinte no seu artigo 2º, ela determina no artigo 2º o seguinte, que os médicos, ao proferir palestras ou escrever artigos divulgando ou promovendo produtos farmacêuticos ou equipamentos para uso na medicina,
declarem os agentes financeiros que patrocinam suas pesquisas e ou apresentações, cabendo-lhes ainda indicar a metodologia empregada em suas pesquisas, quando for o caso, ou referir a literatura e bibliografia que serviram de base à apresentação, quando essa tiver por natureza a transmissão de conhecimento proveniente de fontes alheias. E no parágrafo único, praticamente coloca a mesma determinação para editores médicos de periódicos, responsáveis por eventos científicos, etc., nos quais os artigos, ou as mensagens, ou as palestras sejam proferidas. Ou seja, os médicos possuem essa obrigação decorrente de regras que incidem sobre a sua profissão. Nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil de debate aguçado sobre o emprego de determinados medicamentos no combate contra o coronavírus, de determinadas metodologias, de determinados protocolos, e é muito importante que os profissionais envolvidos procedam à autodeclaração de conflitos de interesses, justamente para evitar aquilo que, na própria definição de conflitos de interesses da Bolsa de Nova York, pode acontecer. Porque, muitas vezes, o profissional ele não está inserido num conflito de interesses, mas ele está inserido no que nós chamamos de situação ambígua. Veja, na definição da Bolsa de Nova York, um conflito de interesses ocorre quando o interesse privado de um indivíduo interfere ou parece interferir. Mas veja, essas definições, elas estabelecem, ou elas estão preocupadas com conflitos de interesses no ambiente corporativo. Mas os conflitos de interesses, eles existem na nossa vida, existem em vários ambientes. Existe no ambiente acadêmico, existe nos ambientes institucionais diversos, existem nos ambientes políticos. E nós precisamos começar a analisar os fenômenos sociais também a partir da inserção dos indivíduos em conflitos de interesses. Eu vou me socorrer aqui do meu jurista predileto, Santiago Dantas. Santiago Dantas, quando falava dos conflitos de interesses, e ele praticamente abre a coleção dele, o seu programa de direito civil, com essa reflexão, quando ele explica para os seus alunos a distinção, o que consistem os comandos universais e comandos individuais, ele trata da questão dos conflitos de interesses dentro de uma perspectiva jurídica, dentro de uma perspectiva dos conflitos da vida civil, e ele chama atenção para o fato de que é muito difícil para o indivíduo permitir que prospere o interesse alheio sobre o seu próprio interesse. Ele costumava dizer que nós somos péssimos julgadores dos nossos próprios conflitos de interesses. Que todos nós, embora tenhamos uma moral particular, uma moral individual, que analisa nas situações concretas em quais situações o interesse do outro pode prosperar sobre o nosso. Vou dar aqui um exemplo bobo. Se eu vou permitir que um determinado pedestre atravesse na rua aqui no Brasil, fora da faixa, e eu permito então que o interesse dele prospere, ainda que seja um interesse desconforme a regulamentação de trânsito, e eu paro então para ele passar. Nós tomamos essas decisões todos os dias, a todos os momentos estamos decidindo se permitimos que o interesse do outro prepondere sobre o nosso. Veja, o Santiago Dantas chamava atenção para isso, de como nós somos pobres julgadores dos nossos próprios conflitos de interesses. Porque nada afeta tanto a nossa capacidade de julgamento e de discernimento quanto o nosso interesse individual. Dentro dessa perspectiva, a temática do conflito de interesses nas organizações como um todo, sejam elas com finalidade lucrativa, seja com outras finalidades, ganha uma importância muito grande. Nós precisamos dar muita atenção aos conflitos de interesses em virtude daquilo que nós chamamos na teoria econômica de custo da desonestidade. O custo da desonestidade é muito alto. Você tem, por exemplo, o custo decorrente de decisões equivocadas tomadas pelos líderes ou por aqueles que estão em situações, estão em posições corporativas e institucionais nas quais tomam decisões. Os anglo-saxões possuem uma expressão para isso que é muito interessante, é o chamado bias, B-I-A-S, bias, que é exatamente a distorção no julgamento por parte de um determinado agente que está inserido num conflito de interesses. Ou seja, há uma dificuldade de tomar a decisão, porque na hora de analisar
todos os elementos que compõem aquela tomada de decisão, o conflito de interesses, o conflito entre um interesse individual e um determinado interesse corporativo macula aquela tomada de decisões e o indivíduo está inserido, então, num contexto de bias. E isso pode gerar decisões equivocadas e custo para a empresa, despesas maiores para empresas, decisões equivocadas. Um segundo elemento que aponta para a necessidade de muita atenção para os conflitos de interesses é porque muitas vezes esses interesses conflitantes vêm à tona, são, de certa maneira, desnudados pelas circunstâncias, surgem vazamentos, as pessoas inseridas em conflitos de interesses estão expostas aos olhos do grande público e então isso gera risco de abalo reputacional para aquela corporação, para aquela empresa, para aquela instituição, para aquela universidade, para aquela igreja, para aquele partido político. Enfim, né? Em todas as áreas isso pode acontecer. A questão do risco de abalo reputacional para aquela empresa e, evidentemente, também para os profissionais envolvidos. Como eu dei o exemplo meu próprio como advogado, é extremamente pesaroso quando um advogado ele tem um conflito de interesses exposto. Por isso que o próprio Código de Ética da OAB também tenta regulamentar, ainda que timidamente, essa questão dos conflitos de interesses, geralmente mais preocupado com os conflitos de interesses em juízo, com a possibilidade do advogado vir a representar interesses conflitantes em juízo, mas também na sua própria função, na sua própria atuação profissional extrajudicial, é evidente que o advogado precisa prestar atenção nisso. Terceira questão que recomenda que tomemos muita atenção, tenhamos muita atenção com os conflitos de interesses, ainda na órbita do custo da desonestidade, do custo econômico da desonestidade, é porque os conflitos de interesses costumam ser incubadores de outros desvios legais, de fraudes, de outras possibilidades, como, por exemplo, os chamados kickbacks, as propinas, aquilo que no Brasil ainda não configura um tipo penal, a chamada corrupção privada. Existe uma discussão se determinado dispositivo legal da lei de concorrências poderia se aplicar, mas a maior parte dos doutrinadores entende que não. O fato é que muitas vezes a corrupção privada e os kickbacks, os chamados kickbacks, as propinas, ou seja, aquele valor que um determinado contratante paga para outro para conseguir um determinado contrato, uma determinada benesse econômica, para conseguir um incremento nas compras, por exemplo. Eu lembro, aqui abrindo um parênteses, que trabalhei para determinada empresa multinacional que vendia para supermercados. E era muito comum que aquela empresa multinacional treinasse os seus vendedores para que eles oferecessem prêmios para os compradores, prêmios e brindes para os compradores do supermercado. Era uma época em que as compras não eram automatizadas como são hoje, mas aqueles compradores dos supermercados eram, de certa maneira, corrompidos para que comprassem produtos que muitas vezes sequer eram necessários ou sequer deveriam compor o mix daquele supermercado de ofertas para venda aos consumidores, mas havia um convencimento dos compradores por parte dos vendedores no sentido de que adquirissem aqueles produtos ou no sentido de que adquirissem maior quantidade daqueles produtos para que os vendedores batessem as metas. Isso é kickback. Isso é o que nós chamamos de suborno privado, que pode vir a ser tipificado em lei. Então vejam, esses conflitos de interesses, no caso do kickback, o kickback faz nascer o conflito de interesses, lança aquele tomador de decisão, no caso o comprador, numa situação de bias, precisam ser tratados, precisam ser analisados, precisam ser identificados. E daqui a pouco, num outro vídeo ou num outro momento, eu vou tratar especificamente das espécies de conflitos de interesses, das dificuldades que existem para você identificar os conflitos de interesses e, muito importante, o tratamento que deve ser dado aos chamados conflitos de interesses.